Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 6 e versículo de número 15, que diz assim: Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele lhes abra os olhos para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que o moço de Eliseu fica temeroso. Ele teme diante da situação que eles estavam vivendo. Pois a Bíblia nos diz que a casa de Eliseu estava cercada de cavalos e de carros. Aleluia! Muitos inimigos haviam se levantado contra a vida do profeta. E a Bíblia diz que o moço estava com medo, mas Eliseu não estava com medo. Aqui nós entendemos. Quem anda com Deus não tem que ter medo. Quem sabe verdadeiramente que Deus está contigo, que Deus está com a tua casa e com a tua família. Ei, você não precisa temer. Diante daquela situação, Eliseu não ficou amedrontado, mas pediu ao Senhor que abrisse os olhos do seu moço. Eu quero te dizer uma coisa. Deus está abrindo os teus olhos para que você contemple, para que você veja que maior que está contigo, para que você não tenha medo. Assim te diz o Senhor, não é para você ter medo. Não é para você temer diante dessa situação, diante dos inimigos que o inimigo tem levantado contra você. Porque o inimigo tem levantado pessoas, arrasto e decanta rabaia, para tentar guerrear contra você. Tem usado situações para tentar te paralisar. Mas Deus está dizendo através dessa palavra: não tenha medo, minha filha, não tenha medo, meu filho, pois eu sou Deus do livramento. Eu sou Deus que guarda, eu sou Deus que livra, eu sou Deus que protejo, eu sou Deus que estou contigo. Aleluia, e não permitirei com que nada nem ninguém toque em você. Porque o que tinha para a vida de Eliseu era livramento. O que tinha para a casa de Eliseu era livramento. Ninguém tocaria no projeto de Deus, na casa dele, na vida dele. E o Senhor está dizendo: ninguém tocará em ti. Mas você precisa não ter medo. É por isso que Deus está abrindo os teus olhos. Porque realmente diante de algumas coisas nós nos amedrontamos. Você vai ver aqui, ó, no versículo de número 14, diz assim, ó: Então enviou para lá cavalos e carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? Ei, naquele momento a casa de Eliseu estava cercada, a cidade, tudo estava cercado, irmãos. Não tinha como sair. E existem pessoas que estão em situações dessa forma, não tem para onde sair, não tem para onde correr. É por isso que você está se amedrontando, dizendo: como é que vem um livramento, Senhor? Como é que o Senhor vai me livrar diante dessa situação? Como é que o Senhor vai fazer? Porque realmente as tropas eram fortes. Você vai ver aqui a Bíblia dizer, ó, que enviou cavalos para lá e carros e fortes tropas. Aleluia. Não era qualquer coisa que estava se levantando contra a vida de Eliseu. Mas o que eu acho lindo é a confiança. Eliseu não deixa o desespero tomar conta dele. Deus está falando para pessoas aqui: não deixe o desespero tomar conta de você. Não deixe o medo, a incerteza, aleluia, o que o inimigo está armando e arquitetando para te parar, tomar conta de você. O que tem que tomar conta de você nesse momento é a fé. É a certeza de que Deus está te guardando, que ninguém vai te tocar. Que ninguém vai tocar nos teus filhos, que ninguém vai tocar no teu casamento, que ninguém vai tocar na tua história, na tua vida, no teu ministério. É essa certeza que você tem que carregar aqui, ó, no teu coração. Porque o nosso Deus, ele sabe livrar o seu povo. O nosso Deus, ele sabe guardar. E nós que não sabemos, irmãos, muitas vezes esperar no Senhor ou depositar a nossa fé nele. E o Senhor está dizendo: não é tempo de dar lugar ao desespero, pelo amor de Deus, aleluia. Não é tempo de dar lugar ao desânimo, ao medo, à incredulidade, à incerteza. É tempo de dar lugar à fé. Porque, aleluia, tem gente aqui que Deus está falando, é fisicamente mesmo, é livramento físico. Mas existem pessoas que é livramento espiritual. Que o inimigo está armando suas tropas para tentar destruir você. E Deus está dizendo: eu não permitirei.
Eu guardarei a tua casa, eu guardarei a tua vida. A Bíblia nos diz que os olhos daquele moço foi aberto conforme o que o Senhor, aleluia, o seu Senhor chamado Eliseu havia pedido para Deus. Ele pediu: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Abre os olhos para que ele contemple, aleluia. E a Bíblia nos diz que os olhos dele foi aberto. Versículo de número 17. Olhou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, aleluia, em redor de Eliseu. Era de fogo, não era humano não, aleluia. Você observa aqui a diferença? As tropas que se levantaram, os carros e os cavalos eram humanos, falhos e imperfeitos. Mas o que estava ao redor, aleluia, de Eliseu, o que estava ao redor deles, Astu e Decantarabai, era cavalos de fogo, era cavaleiros de fogo. O que estava em redor deles era cavalos e cavaleiros de fogo. Deus está dizendo para você: o que está em teu redor, aleluia, é espiritual. Eliseu disse: mostra, Senhor, que maior que está conosco, glória. Porque eu tenho certeza e convicção de que maior que está comigo do que o que está no mundo, do que o que está com eles. Se o Senhor por nós, irmãos, quem será contra nós? Se o Senhor já decretou o livramento, se o Senhor já disse que não te toca, que não consegue ter êxito contra você, por que você está amedrontado? Eliseu não mostrou medo. Por mais que ele, com a sua fragilidade humana, naquele momento tivesse um pouco assustado, porque nós somos seres humanos, né, irmãos? Vemos as coisas indo contrária, muitas vezes nos assustamos, mas ele não deixou com que o susto, com a incredulidade, com que a incerteza e a falta de fé tomasse conta dele. Ele somente confiou no Senhor. Ele somente creu no livramento de Deus. Deus está dizendo para você: somente creia no meu livramento. Somente creia que eu sou contigo para te guardar, para te livrar e para te proteger. Os olhos do moço foi aberto. Eu imagino que depois daquele momento o moço parou de temer, eu tenho certeza. Porque ele viu que o que estava com eles era sobrenatural. Porque o que Deus está fazendo na vida de alguém para livrar você é sobrenatural. Não é o que os olhos podem ver, aleluia, fisicamente. Porque você vai observar que o moço não contemplou, enquanto Eliseu já tinha visto. Porque quem está no espírito consegue discernir e ver aquilo que é espiritual. Mas quem está na carne não consegue. Existem pessoas que estão ao teu redor que estão na carne, não estão conseguindo ver o livramento, por isso estão se amedrontando. Mas Deus está abrindo os olhos dele, os olhos dela. Assim como os teus também, porque diante do medo, o inimigo tem fechado os teus olhos e você não tem visto, aleluia, que o Senhor está ao teu redor. Porque se não fosse o Senhor, os inimigos já teriam te engolido vivo. Porque se não fosse Deus, eles já teriam conseguido ter êxito contra você. Eles já tinham te derrotado, te destruído. Mas porque Deus estava com Eliseu, porque Deus estava guardando Eliseu, aquela tropa, aleluia, forte, não conseguiria tocar nele. Não tocou nele, não tocou no seu moço, e Deus não permitiu que nada, absolutamente nada, causasse mal a eles. Ele só viu foi livramento. E Deus está dizendo: nessa situação você não vai ver derrota, você só verá livramento, e será grande para você e para a tua vida. Não precisa temer, pois o Senhor está te guardando. Pode se levantar o que é físico contra você, mas o que é espiritual, aleluia, o poder de Deus, as tropas do Senhor é muito mais forte do que o que está no mundo. Que Deus te abençoe.